É possível invocar OVNIs? Que história é essa? Pois é um tema que, ainda que não seja novo, mas ele começou a ser discutido nos círculos ufológicos mundiais, gente. E está causando uma certa celeuma essa questão de se é possível se usar certos poderes psíquicos para invocar os UAP, né, o nome novo dos UFO, OVNI, e os seus tripulantes, ou seja, convocá-los a se aproximarem, que é o que se chama de UAP Summoning. Que negócio é esse? Parece bizarro, parece ufolatria, religião UFO. Será que é isso? Ou é outra coisa completamente diferente? É o que nós vamos destrinchar neste novo episódio de Realidade Paralela, pessoal. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, como eu disse, é um tema que não é novo. A ideia de se usar poderes psíquicos ou outras técnicas, até eletrônicas, para, digamos, se invocar, convocar, chamar UFOs, OVNIs, discos voadores, agora UAP, UAP em inglês, né? Ou seja, fenômenos anômalos não identificados, que ficaria FANI em português. Eu acho horrível essa nomenclatura, mas tudo bem. Mas esse tema tem ficado em evidência nas últimas semanas, né, nos últimos tempos, por causa de alguns que são chamados até de summoners, ou seja, invocadores, que têm capacidade de chamar os OVNI, alguma coisa assim. Alguns até ex-militares entre os denunciantes nos Estados Unidos que andaram falando de projetos secretos e tudo mais. E por isso que o tema voltou à baila, não necessariamente dentro de grupos de ufolatria que usam mediunidade espírita ou outras coisas para invocar OVNIs. Aí é outra situação. Não é disso que nós vamos tratar não nesse vídeo aqui. É uma outra temática sobre a questão, mais séria, mas ainda provavelmente para vocês fique a dúvida, será que isso faz sentido, será que não faz sentido? Pois bem, gente, é importante a gente colocar que já há muito tempo, não é de agora, na verdade, que o povo faz assim tentativas, né, de invocar os OVNIs, digamos assim, por meios psíquicos, seja por mediunidade, telepatia ou por mantras, ou seja o que for. Não sei se vocês lembram, quem assistiu o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Steven Spielberg, que foi um filme do final da década de 70, que há um momento, claro, em que se está usando métodos não só eletrônicos, mas também até espirituais para invocar esses OVNIs. Né? Aquele momento em que aparece o pessoal fazendo mantra indiano e tudo mais, que se aproxima muito daquele som característico do filme. Né? Então, acho que ali já havia uma sinalização dessa espécie de convocação ou invocação desses objetos por meios eletrônicos espirituais ou psionicos, que nós vamos falar o que é esse termo, que talvez vocês não tenham ouvido falar, né, gente? Então, é sobre isso que nós vamos colocar. É chamada invocação de OVNIs, de UFOs, ou hoje se tem chamado de UAP Summoning, que quer dizer a invocação dos UAP, né? Na realidade, a invocação dos UAPs, ou se vocês preferirem continuar chamando de OVNIs ou UFO, né, é a ideia de que as pessoas podem invocar fenômenos anômalos não identificados, que é o que significa UAP, né? Unidentified Anomalous Phenomena, seja por telepatia ou por outros meios. Os UAPs são então avistamentos no céu que não podem ser identificados como aeronaves ou fenômenos naturais. Né? E algumas pessoas acreditam que esses UAP podem ser invocados telepaticamente. Outros acreditam que pessoas com habilidades psionicas, que nós já vamos saber o que é, podem se comunicar com esses UAP.
Alguns acreditam que se pode invocar os UAP por meio da meditação, né, como aconteceu também por mantras lá naquele filme do Steven Spielberg e em outros, né? E também existem livros que ensinam técnicas para invocar os UAP por meio da meditação e até de rituais. Se são livros sérios ou não, gente, é outra história. Eu vou mostrar alguns exemplos no final desse vídeo aqui, mas que não são em português. Não é muito comum no Brasil esse tipo de coisa. Mas os grupos no Brasil eu sei que fazem trabalhos nesse sentido, alguns mais sérios, a grande maioria não é séria, a grande maioria é ufolatria. É uma tendência a ver o tema da ufologia, ou os tais supostos ETs, de um modo religioso. E isso é muito complicado, perigoso, não é mentalmente saudável, mas é complicado, né? Só para dar uma retomada, em 2022 a NASA anunciou que estudaria os UAPs, né, e que não se chamariam mais UFOs, né, de uma perspectiva científica. Começa tudo de lá essa situação. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DOD, considera que os UAPs são detecções anômalas que podem ocorrer no ar, no mar, no espaço ou em vários meios. Por isso eles mudaram na nomenclatura o sentido. Antes era fenômenos aéreos não identificados, né? Agora é fenômenos anômalos não identificados, porque eles podem ocorrer em qualquer meio, ar, mar, espaço e outros, né? Então o termo AP é usado atualmente no lugar de OVNI, também por causa de associações culturais negativas com o termo OVNI em português, UFO, né, UFO em inglês e tudo mais. Bom, mas agora nós vamos para entrar bem no nosso tema mesmo, né? Vamos falar sobre o que é psionica, para que vocês entendam o contexto do que nós vamos colocar. Aliás, tem dois contextos para a psionica. O contexto geral, em que o termo nasceu na ficção científica, inclusive, para quem não sabe, e o contexto em que é usado hoje dentro da pesquisa de UAP. Nós vamos falar das duas coisas primeiro. Vamos começar então, né, colocando nisso o contexto que seria geral, né, antes ainda de falar em ufologia, ou UAP, né, ou apilogia, como alguns querem. Na ficção científica dos Estados Unidos, lá nas décadas de 1950, 1960, psionica era o nome que se dava a uma disciplina proposta que aplicava princípios de engenharia, especialmente a eletrônica, ao estudo e emprego de fenômenos paranormais ou psíquicos, como telepatia, psicocinesia. E o termo é uma chamada palavra valise de psi, no sentido de fenômenos psíquicos, e os ônica, que se usa em eletrônica e outros mais, né? Em 1942, dois autores, o biólogo Berthold Wiesner e o psicólogo Robert Toulouse, introduziram o termo psi, né, que é a 23ª letra do alfabeto grego, A para a psicologia, num artigo publicado na British Journal of Psychology. Esse caractere grego foi escolhido como apropriado, pois é a letra inicial da palavra grega psique, significando mente ou alma. A intenção era que psi representasse o fator desconhecido na percepção extrasensorial e na psicocinesia, experiências que se acreditavam como inexplicadas por quaisquer mecanismos físicos ou biológicos conhecidos. Mas nós temos que ir nas origens do negócio, e para isso a gente tem que lembrar desta pessoa aqui, que talvez vocês também nunca tenham ouvido falar. A palavra psionica apareceu impressa pela primeira vez em uma novela do escritor de ficção científica Jack Williamson, novela The Greatest Invention, né, publicada na revista Astounding Science Fiction em 1951. Williamson o derivou de psion, uma unidade de energia mental fictícia descrita na mesma história. Só mais tarde o termo foi retroativamente descrito em artigos de não ficção em Astounding como uma palavra valise de eletrônica psíquica, do editor John W. Campbell, que é esse que aparece na foto aí. A nova palavra foi derivada por analogia com o termo anterior, radiônica, que combinava rádio com eletrônica, e foi inventada na década de 1940 para se referir ao trabalho do médico e pseudocientista Albert Abrams, no início do século XX. A mesma analogia foi subsequentemente adotada numa série de neologismos com temas de ficção científica, notadamente biônica, que é de bio mais eletrônica,
que foi cunhada em 1960, né? E criônica, que é o crio mais eletrônica, cunhada em 1967. Que coisa, hein? Pois é. Bom, esse John Campbell, gente, ele é um autor de ficção científica que escreveu um conto que virou um filme que, quando eu mostrar aqui, vocês vão lembrar. O Enigma de Outro Mundo. Quem já viu esse filme? Bem legal, né? Bem interessante mesmo. É o autor do conto que originou o filme, inclusive, né? Pois é. O John W. Campbell, ele imaginava uma nova ciência da mente, interpretada como princípios de engenharia aplicados à mente. A ideia de que as pessoas comuns utilizam apenas uma pequena fração das capacidades potencialmente enormes do cérebro humano se tornou uma ideia preferida para Campbell, quando ele publicou seus próprios escritos de ficção científica como um estudante universitário. Em um conto de 1932, ou seja, bem antigo mesmo, ele afirmou que nenhum homem em toda a história jamais usou nem mesmo metade da parte pensante de seu cérebro. Ele deu continuidade a essa ideia em uma nota para outra história publicada 5 anos depois, em que ele dizia o seguinte: a capacidade total da mente, mesmo no presente, é infinita para todos os efeitos e propósitos. Se todo equipamento pudesse ser conectado a uma unidade em funcionamento, a inteligência resultante seria capaz de conquistar um mundo sem muita dificuldade. Em 1939, escreveu em um editorial na revista Unknown, que editou o seguinte: é tão estranho que essa massa desconhecida, o nosso cérebro, tenha algum poder não adivinhado pelo qual sinta e veja além diretamente, encontrando a mente a mente em telepatia, sentindo de forma indireta a verdade das coisas pela clarividência. Campbell acreditava que já havia muitos indivíduos com poderes psi latentes entre nós inconscientemente. E ele levou essa crença um passo adiante ao considerar o desenvolvimento de tais poderes como o próximo passo na evolução humana. Esses indivíduos com poderes psi seriam os psiônicos, né? Psionics em inglês é a psiônica, né? Também. Interessante, né? Um assunto bem interessante mesmo. E aí agora nós vamos para o contexto UAP, o contexto ufológico dessa questão, e já vamos apresentando alguém que seria, digamos, um dos expoentes bem modernos disso, bem atual. Ainda que um tanto polêmico, né? Bem descreditado por muitos, mas ele é um entusiasta dessa ideia e eu acho bastante legal também, que é Dr. Stephen Greer, né, que já fez vários documentários. Né? Então vamos ver, no contexto UAP, o que é a psionica, daí, a partir dessa ideia do Campbell. Psionica no contexto de fenômenos anômalos não identificados, antigamente chamado de aéreos, né, se refere ao suposto uso de habilidades psíquicas ou consciência para interagir ou mesmo invocar esses objetos misteriosos. Não tem necessariamente só a ver com a questão do ônica, do eletrônica, mas pode-se usar aparelhos eletrônicos para isso também. Uma das figuras mais proeminentes nesse campo é o Dr. Stephen Greer, que desenvolveu o que ele chama de protocolo CE5, ou seja, contatos imediatos de 5º grau. Se vocês procurarem Dr. Stephen Greer, protocolo CE5, vocês vão achar muita coisa na internet. Né? A maior parte em inglês, mas tem em português também. Esses protocolos visam facilitar o contato iniciado por humanos com inteligência extraterrestre por meio da meditação, intenção e consciência de grupo. Nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Né? A abordagem do Dr. Greer envolve reunir pessoas em locais remotos para meditar com a intenção específica de fazer contato com UAPs, sugerindo que por meio do foco e intenção coletivos esses fenômenos podem ser influenciados ou mesmo invocados. Né? O que é isso então é o chamado UAP Summoning, a invocação dos UAP. Né? Essa prática gerou intriga e ceticismo, com alguns alegando interações bem-sucedidas, enquanto outros questionam a base científica desses métodos. O processo de explorar a consciência e se conectar com o universo, particularmente no contexto psiônico e de fenômenos como esse CE5, né, contato imediato de 5º grau, ele envolve vários elementos-chave. Eu vou falar aqui de quais são esses elementos-chave principais, né, do trabalho do Dr. Stephen Greer.
Vamos lá. O primeiro deles é a meditação e atenção plena, né? A maior parte dos grupos que fazem o summoning, né, que é a invocação em si, eles trabalham a questão da meditação. Então a jornada começa com a meditação. Uma prática onde os indivíduos aquietam suas mentes para atingir estados mais profundos de consciência. Não se trata apenas de relaxamento, mas de sintonizar a consciência, né, da pessoa numa outra frequência ou dimensão para expandir ou elevar a consciência de alguém para além do mundano, né? Por meio da meditação, os praticantes visam atingir um estado entre os limites, onde os limites entre o eu e o mundo externo se confundem, promovendo um senso de unidade ou de união com o universo. Isso às vezes é chamado de consciência cósmica, até no contexto do próprio Dr. Greer, né? Outra questão é a definição da intenção, que é super importante e muitos grupos no Brasil também trabalham com esse aspecto. A intenção desempenha um papel fundamental, né? Os participantes definem uma intenção clara e focada para aquilo que desejam alcançar, seja contato com esses UAP ou simplesmente uma conexão mais profunda com o cosmos. E se acredita que essa intenção atue como um farol ou um sinal dentro do universo, ou seja, que pudesse ser captado, né, via frequência mental, alguma coisa nesse sentido, por, digamos, tripulantes desse tipo de objetos, ou seja lá o que forem, né? Consciência de grupo é outra característica necessária, né? Os protocolos 6 e 5 do Dr. Greer geralmente envolvem meditações em grupo, com base na crença de que a consciência coletiva pode amplificar o sinal psíquico, que é o termo que ele dá, né? Ou energético, que está sendo enviado. A ideia é que quando muitas mentes se concentram no mesmo objetivo, elas criam um campo de consciência mais forte e coerente, que pode ressoar ou interagir com o tecido do universo ou entidades extraterrestres, segundo ele. Ou seja, isso é um princípio de pensamento sistêmico, né? Quanto mais dentro de um sistema os indivíduos estão unidos, ele se torna supostamente um campo mais forte, um campo psíquico mais forte, digamos assim. Faz algum sentido, né? Outro aspecto é energia e vibração. Há uma crença nessas práticas de que tudo no universo, incluindo pensamentos e intenções, tem uma energia ou vibração. Ao alinhar a vibração pessoal por meio da meditação e intenção, e nessa ideia de grupo também, né, os indivíduos esperam corresponder ou ressoar com as frequências associadas a esses objetos, aos UAP, UFO, OVNI, ou ao cosmos mais amplo, né, facilitando uma conexão. É o que se busca em muitos grupos. Isso não é muito diferente do que a maioria dos grupos acaba fazendo. Não é só o Dr. Greer, não, gente. Visualização e comunicação, outra característica. As técnicas de visualização são empregadas onde os participantes imaginam ou veem a si mesmos se conectando ou invocando os UAPs. Então é uma espécie de visualização imaginando que aquilo está acontecendo, né? O que pode envolver imaginar luzes, formas geométricas ou se comunicar diretamente com outros seres. Essa etapa é vista como um engajamento ativo da consciência, né, da pessoa com o universo. Outra é a receptividade e observação. Após definir intenções e durante o estado meditativo, os participantes permanecem abertos para receber ou perceber quaisquer anomalias. Sejam avistamentos mesmo visuais, né, identificáveis, mudanças emocionais ou insights intuitivos, tudo é observado. Trata-se de ser um observador ativo, onde a consciência da pessoa está enviando e recebendo sinais. E, por fim, a reflexão e a integração disso tudo, né? Então, após a meditação, geralmente há um período de reflexão em que os indivíduos processam o que vivenciaram. Isso pode envolver registro em diário, discussão com outros no grupo ou integração da experiência na compreensão de si mesmo e do universo. Esse processo é fundamentalmente ligado à exploração do potencial da consciência humana para interagir ou influenciar fenômenos além da nossa compreensão científica atual. E isso sugere que no cerne do nosso ser estamos conectados a um campo de consciência maior, talvez cósmico, que é uma das principais crenças do Stephen Greer. E por meio da prática focada podemos acessar essa conexão. Bom, independe se a gente vê isso através de uma lente espiritual, psicológica ou científica, especulativa, de qualquer forma é uma exploração do que significa estar consciente em um vasto universo.
Nos anais da história humana, civilizações antigas como as do Egito, Suméria e Vale do Indo podem ter possuído essa habilidade perdida. A arte de influenciar a realidade através do poder da mente. Isso, talvez, segundo essa visão do Greer, né, pode significar que, digamos, muitos místicos do passado eram psiônicos nesse sentido e conseguiram atrair alguma coisa, e isso se mistura com a história religiosa dos povos. Pode ser, mas é sempre bom a gente ter cuidado que os textos, né, que relatam essas coisas são muito manipulados e não dá para considerar que aquele relato é um relato verdadeiro e sem nenhum tipo de manipulação. Então fica difícil chegar a essas conclusões por aqui, né? Mas essas culturas deixaram para trás estruturas e artefatos enigmáticos, sugerindo suas possíveis interações, né, com o que nós agora chamamos de UAP, esses fenômenos anômalos não identificados, seja lá o que eles forem, né? Não necessariamente extraterrestres, gente, podem ser muitas coisas, né? Será que aquilo que interpretamos como deuses ou seres celestiais em seus textos seriam de fato encontros com esses objetos ou facilitado por práticas psiônicas com viés religioso, né? Esse conhecimento perdido de usar a consciência para se conectar ou invocar esses fenômenos sugere uma compreensão profunda e outrora comum de nosso lugar no cosmos, agora desaparecendo no mito, mas pronta para ser redescoberta. Será? É o que nós podemos imaginar, né? Mas realmente, muitos grupos, né, já trabalharam com esse formato, essa ideia do Dr. Greer não é uma coisa nova, gente. Eu mesmo, na década de 90, né, nos inícios, 92, 93, por ali, até antes, mas ali foi o principal, já criei grupos que faziam vigílias ufológicas. A gente usava muitas coisas que estão nos protocolos do CE5 do Dr. Greer, e eu nem conhecia, nem sabia do trabalho dele. Naquela época ele devia estar começando ainda, inclusive. Fazíamos algumas meditações, sim, em lugar totalmente remoto. Fazíamos também alguns mantras e até mais, até aplicando até aparelhos, né? Em algumas vigílias eu levava um teclado pequeno que era conectado, né, a uma fonte e a uma pequena rádio que podia transmitir uma média de 1000 metros, ou seja, literalmente uma rádio pirata, né? E ali eu conseguia tocar aquele teclado, determinadas conformações sonoras que julgávamos ter algum efeito mântrico, alguma coisa assim, para tentar atrair esses objetos. Então a gente fazia isso em 1992, 93, 94, gente. Aí as pessoas perguntam, mas aconteceu alguma coisa, descobriram alguma coisa? Eu relato isso no adendo do meu livro Projeto Aurora, Retorno à Linguagem da Consciência. Ali está toda a descrição do que aconteceu nessas vigílias, os objetos que nós vimos, as luzes que se manifestaram. Então eu tenho razões pessoais aqui, né, saindo um pouco da neutralidade dos vídeos do Realidade Paralela, mas eu tenho assim uma noção pessoal de que é possível chamar esses seres, esses objetos por meios que envolvam o que os proponentes da psionica falam. Mas, como eu digo, a gente fica num limite tênue entre o que é psionica e o que é ufolatria, que são coisas diferentes. O contexto da psionica é uma pesquisa, gente. Nós não estamos previamente dizendo que esses seres são seres bonzinhos, ascensionados de Sírios, de Arturos, de não sei o que. Isso é ufolatria, acaba com a pesquisa, não é sério, fujam. Isso é outra coisa, e está cheio disso por aí, de médiums que recebem esse tipo de comandante extraterrestre com voz robótica, e é o que mais tem por aí, né? Não é isso o trabalho que se faz. Mas eu acho que vai aumentar o número de grupos que fazem esse trabalho psiônico de pesquisa, e vocês vão ver no restante do material que tenho aqui no vídeo. E é interessante. Eu mesmo estou me preparando para retomar esse trabalho, né, na região onde eu moro, com pessoas que tenham realmente interesse nisso, e depois até expandir um pouco mais para outras regiões do Brasil, mas dessa forma séria. E agora nós vamos ver o que seria, né, essa forma séria, digamos assim, de fazer o trabalho. Bom, tem as técnicas para invocar. Eu separei aqui duas formas de técnicas para invocar, o que eu chamei de versão nova era e o que eu chamei de versão paracientífica, mas que não é ufolátrica.
Na chamada versão nova era, infelizmente, às vezes o pessoal da ufolatria acaba caindo exatamente nesse tipo de problema. Vamos lá, quais são as técnicas que eles usam? Algumas são coisas até bem pertinentes, mas a forma como eles usam é que é distorcida, gente. Eles chamam a invocação da energia espiritual, que é o que eles buscam nesse processo, né? Então ela pode ser alcançada por meio de várias técnicas além da meditação. E aí aqui eu vi que esses métodos, segundo eles, são os mesmos que eles usam para a invocação desses objetos, ou seres interdimensionais, ou o que for. Começa, por exemplo, pela respiração. Envolver-se em respiração profunda e intencional, segundo esse pessoal, pode ajudar a centralizar a mente e o corpo. Sim, acho importante a pessoa estar mentalmente adequada para fazer esse trabalho, porque caso aconteça um contato, realmente vai ser com alguma coisa completamente diferente do que nós estamos acostumados. Então é natural que o nosso organismo vai sentir, né? Então técnicas como pranayama, que é a respiração yogi, podem aumentar o fluxo de energia e promover relaxamento. Então, tanto na versão nova era como na outra, eu acho que é importante. Outras são as afirmações. Repetir afirmações positivas pode mudar sua mentalidade e atrair energia positiva. Aí eles recomendam que se crie declarações que ressoem com você, que deve recitá-las regularmente, mantras de todos os tipos, alguns códigos sagrados e tudo. Eu acho que aqui tem que se ter um certo cuidado, aqui sim uma técnica nova era que tem que ter um certo cuidado para não ficar sendo uma mera afirmação, meio positividade tóxica, meio que talvez os próprios seres estão vendo e estão nos achando ridículos daquela forma. Então, não. Eu já testei coisas com mantras, mas não dessa forma simplificada, de forma séria realmente, inclusive nessa época da década de 90 que eu citei antes. Outra técnica é a visualização, que é imaginar um cenário cheio de energia positiva, visualizar a luz ao redor. Essa técnica pode ajudar a manifestar sentimentos de alegria e paz. Bom, quando a gente fazia nossas vigílias do chamado Projeto Aurora, na década de 90, a gente fazia algumas meditações, respiração, relaxava, visualização, poucas, mas as pessoas ficavam tranquilas, né, no início. Isso foi um pouco antes do anoitecer, né, de a gente começar as observações mesmo. Mas nada de grandes pantomimas e elucubrações, nada nesse sentido. Outra técnica que já faz parte naturalmente, né, porque as pessoas já fazem vigílias em lugares afastados, geralmente com natureza e tudo, é a conexão com a natureza. Passar um tempo na natureza pode rejuvenescer o espírito de todos nós, né? Então, atividades como caminhadas, jardinagem, simplesmente andar descalço na grama, né, segundo se diz, gera um aterramento, aumenta a energia positiva. E, em geral mesmo, nas vigílias se vai para lugares que tem natureza. Muitas vezes é necessário fazer uma pequena trilha, né, como nós já fizemos até na região de Florianópolis há alguns anos. Então acaba tendo um efeito interessante também, né? Uns usam a cura pelo som, até por meio daquelas tigelas sonoras, tigelas tibetanas, tigelas de cristal, sinos, música, porque acham que tudo isso pode elevar a frequência vibracional. Não sei, às vezes a ideia de elevar frequência vibracional é uma expressão que pode significar muitas coisas. Ela é mais forte do que real, não nos diz muito, na verdade, né? Eu posso dizer que a música ela muda a nossa mente, muda o cérebro, sim. Ela meio que coordena aquilo que está desarmonizado, relaxa. Talvez ela tenha algum bom efeito sobre a intuição, sobre estados psíquicos receptivos. É possível sim. Então eu acho que a música é bem-vinda nesse caso. Claro, música que seja adequada, relaxante, não dissonante, né? Então nesse caso ouvir música, cantos, pode ser algo até benéfico nesse caso. Outros grupos mais nova era usam a prática de gratidão, que é manter alguns até sugerem que se mantenha o diário de gratidão, refletir regularmente sobre coisas que se aprecia e que isso pode mudar o foco para a positividade, atraindo mais energia positiva. Bom, não que ser grato não seja uma coisa boa, mas dependendo de como isso aqui é feito, a gente chama de gratidão tóxica e não tem efeito nenhum real uma vigília que seja de summoning, né? Que seria de invocação desses objetos. Não faz sentido nesse caso. Mas ser grato pelas coisas da vida acho perfeitamente normal, tranquilo, não há nada contra. Outros usam as questões da cura energética também, técnicas como reiki, equilíbrio de chakra. Segundo eles, limpam bloqueios, aumentam o fluxo de energia positiva na pessoa.
Não sei, nunca testei nada com isso em vigílias, né, para invocação de OVNIs ou coisas assim, mas bom, se deixa a pessoa mais tranquila, digamos, tem um efeito mais pessoal, mais individual ali, né? Outra questão é a expressão criativa, né? Envolver-se em atividades criativas como pintar, escrever, dançar. Isso pode liberar emoções reprimidas e promover energia positiva. Rituais e cerimônias. Bom, estabelecer rituais pessoais, como acender velas, usar cristais ou realizar cerimônias, pode criar um espaço sagrado que convida energia positiva. Isso aqui, gente, a maior parte são lenitivos, são placebos para mudar a nossa mente. Vamos ser bem sinceros aqui. A coisa é muito mais profunda do que isso. Porque um protocolo assim, isto para aquilo. Não, gente. Por fim, os atos de gentileza, né? Ajudar os outros, realizar atos de gentileza, isso poderia gerar energia positiva e criar um efeito cascata no ambiente. Eu acho que isso, inclusive, pode ser muito mais útil para a humanidade para gerar energia positiva do que todos os rituais, cerimônias, cristais e velas e outras coisas que se poderia utilizar. Mas isso tem a ver com o que eu chamo de um protocolo mais nova era, mais gratiluz até, que não é bem assim como nós fazíamos na nossa época. Mas se a gente colocar uma versão um pouquinho mais paracientífica para isso, o que será que muda? Vocês poderiam nos perguntar nesse caso. Então vamos dar uma conferida. Começando pelo que seria o poder da intenção, né? Como falava o Greer também no trabalho dele. Né? Muitos proponentes das técnicas de invocação de OVNIs, o AP, o UFO, como queiram, eles enfatizam esse poder da intenção. Eles argumentam que definir uma intenção clara e cultivar um desejo genuíno de fazer contato com seres ou de outro mundo ou de outra dimensão, seja lá o que for, pode aumentar a probabilidade de um avistamento desses objetos ou de suas manifestações. Nos grupos eu sempre pedi que a gente tivesse algum propósito claro mesmo, porque vai envolver isso. Ao focar a mente e visualizar o resultado desejado, você se alinha com aquela energia necessária para atrair esses objetos que são meio elusivos, digamos assim, né? São geralmente muito escondidos, rápidos, aparecem e se vão muito rapidamente, né? Então não nos facilita muito o processo. Mas a gente parte de uma teoria de que, como se diz, há um campo psíquico de energia, ou um campo psi, mais especificamente, e que ele pode ser captado por outros seres que têm um pouco mais de desenvolvimento psíquico. Ou seja, eles saberiam da nossa intenção e poderiam se manifestar. Fica uma dança, né? Uma dança, eles aparecem um pouquinho dali, a gente manda, digamos, uma energia mental daqui. Aí ficam alguns pensando qual seria o propósito disso, porque não aparecem de uma vez, não se mostram. A gente sempre pensa nessa forma linear. Por que eles vêm de mundos distantes se não é para se mostrar? Mas quem diz que eles vêm de mundos distantes? A hipótese interdimensional tem outra visão disso, que eles já estão aqui, vivendo do outro lado da nossa sala interdimensional, né? Então, faz sentido que essa interação tenha um pouco parece esse jogo, né? De certa maneira. Outra questão aqui, então, nessa versão mais paracientífica, é a meditação e a consciência. A meditação desempenha um papel significativo na invocação de OVNIs. Permite que os indivíduos acessem estados mais elevados de consciência. Ao acalmar a mente, os praticantes podem elevar sua consciência, podem criar um estado receptivo para um possível contato com esses seres ou consciências, que nome vocês queiram dar. Muitos acreditam que os OVNIs podem ser atraídos por indivíduos que possuem vibrações espirituais ou energéticas elevadas, que é aquilo que se chama de os psionicos, né, numa outra nomenclatura parapsicológica, tornando então a meditação regular uma prática essencial. Veja, os parapsicólogos chamam de psionicos, pessoas que têm capacidades psíquicas especiais, mais desenvolvidas. Enquanto que o pessoal da nova era chamaria de vibrações espirituais, energias elevadas, elevada consciência mais elevada. Parece que só estamos trocando os termos, mas as abordagens são diferentes, gente. Outro ponto importante, e aí está muito além do processo dos gratiluz, é a observação do céu e a observação das estrelas. Um dos métodos mais comuns para invocar OVNIs, para muitos grupos sérios, né, envolve sessões regulares de observação do céu e observação das estrelas. Até porque é importante para a gente conhecer astronomicamente o céu e também
nos seus vários fenômenos atmosféricos, aeronáuticos, astronômicos, climáticos, meteorológicos, né, para que a gente não seja enganado por coisas que são conhecidas, só que nós não conhecíamos, né? Então esse é um ponto importante, a gente tem que estudar tudo isso sim. Os entusiastas sugerem, por exemplo, encontrar um lugar isolado, né, longe da poluição luminosa, porque é uma questão de observação, de preferência em uma noite clara com cobertura mínima de nuvens, né? Quanto menos nuvem, melhor. Ao observar pacientemente o céu noturno, os indivíduos aumentam suas chances de testemunhar objetos não identificados. Inclusive, a gente vai aprendendo com o tempo, né, com horas de observação, a saber, é um avião. Ah, a forma que apareceu é de um satélite. Ah, mas tem muito brilho, Paulo. Mas você viu que se eles aparecem entre o pôr do sol e 9 da noite, ou um pouco antes do nascer do sol, podem ser, se tiverem um brilho por um tempo, o famoso satélite Iridium, né, que é muito luminoso, pode ser também. De qualquer forma, é essencial se permanecer vigilante, pois esses avistamentos geralmente ocorrem quando menos se espera. Com certeza, eu já tive vários avistamentos de objetos estranhos ao longo da minha vida e é exatamente isso. Quando a gente menos espera, a coisa está por ali, gente. Não desse jeito que na figura aí, né? Mas a questão da sinalização luminosa e os ponteiros laser que o pessoal usa, né, gente? Primeiro, tem que se ter cuidado, porque o laser, se for apontado contra aviões e tudo, pode causar sérios problemas, gente. Ok? Então essa técnica, que também é uma das empregada pelos summoners, né, que é os invocadores de OVNI, envolve esse uso de sinalização luminosa ou ponteiros laser. Os defensores afirmam que luzes piscantes ou lasers no céu noturno podem potencialmente atrair a atenção de OVNIs, né, que passam. Alguns até sugerem o uso de padrões de luz específicos ou mensagens em código Morse para se comunicar com esses objetos. Mas é crucial ter cautela e seguir as regulamentações locais ao usar ponteiros laser. Eu não uso muito, não gosto muito desse processo. Não creio que isso seja tão necessário assim. Ainda mais do ponto de vista psiônico, eu acho que não. Mas tem gente que usa e espera-se que sejam responsáveis nesse uso, né? Outro ponto importante são as reuniões e intenções em grupo. Isso eu pude testar muito ao longo das minhas pesquisas na década de 1990. Experiências de invocação de OVNIs não se limitam a empreendimentos individuais. Muitos acreditam que reuniões em grupo com indivíduos com ideias semelhantes podem aumentar a energia e a intenção por trás do processo da invocação. Ao combinar intenções focadas e energia coletiva, os entusiastas esperam criar uma ressonância mais forte que pode atrair OVNIs para sua localização. Essas reuniões geralmente envolvem meditação, histórias compartilhadas e um senso compartilhado de admiração e curiosidade. Isso me lembra bem, especificamente, na época desses grupos da década de 90, e a gente fazia isso numa área que nos foi cedida pela Brigada Militar da minha cidade natal, Santa Maria. Sim, era uma área militar, gente. Olha só a coragem nossa. O nosso grupo, no seu momento de mais gente, teve quase 30 pessoas, que variavam de idade entre 18 anos até 30 e poucos, 40, dependendo do caso. Muita gurizada também tinha. Então a gente chegava no fim do dia, antes do sol se pôr, para poder arrumar a barraca. A gente lavava a barraca, porque, né, era uma região de serra, então esfria muito à noite. Conseguia lenha para fazer uma fogueira em algum ponto, para que alguém se sentisse frio ali estaria protegido. E escolhíamos um pouco a uma certa distância do acampamento, um ponto mais alto, né, uma coxilha, assim, para que a gente pudesse fazer a observação. Geralmente, quanto mais aberto, né, o ambiente, melhor para observar a maior faixa de céu. Então a gente começava com essa concentração, meditação, para todo mundo relaxar. Era uma hora de se redefinir os propósitos, porque que todo mundo estava ali e tudo mais. Era a hora que então se podia também aproveitar para tentar tirar aqueles riscos de ufolatria da cabeça das pessoas, né? Mostrar que aquilo era uma pesquisa séria, que não era religião e que nós não tínhamos as respostas prontas, porque religião geralmente já tem as verdades prontas, né? Pesquisa não.
Aí as pessoas entendiam, talvez às vezes um ou outro não, mas a gente dava real para ele, ó, aqui não é lugar para isso, né? Aí depois começávamos a observação, dividíamos o grupo nos quadrantes, porque não dá para olhar tudo ao mesmo tempo, e assim que alguém visse algo estranho, mesmo que fosse algo comum, alertava todo mundo e a gente então observava melhor, né, ou com binóculo ou outros meios, para saber o que era. Ah, identificou, é um avião, tá, tem as luzes específicas. Ah, aquilo ali na verdade é um satélite, né, ou era só um meteorito que passou, né, que a gente chama de estrela cadente, ou alguma outra coisa, né? Então isso tudo a gente fazia e era bem interessante. E ficava até o fim da noite, ninguém dormia. Se alguém tivesse muito sono, podia dormir na barraca, né? No de manhã, então, a gente desfazia o acampamento e depois a gente fazia uma reunião em outro lugar para reavaliar o que aconteceu e tudo mais. Basicamente era isso que a gente fazia, né? Mas um dos motivos desse tema hoje está, né, como eu disse, mais em voga, é que tem um denunciante de pesquisa secreta sobre os UAP, da mesma turma do David Grush, do Fravor e de outros, né, que se chama Jake Barber, que falou numa entrevista que existem pessoas chamadas psionicas, né, que seriam humanos com dons psíquicos, que podem invocar e até pilotar naves alienígenas mentalmente. Que coisa incrível! Tem um artigo do Steve Higgins que saiu no dia 20 de janeiro de 2025, 2 meses atrás, portanto, que tem esse título: O que são psionicos conforme descrito pelo denunciante de UAP Jake Barber, saiu no iggypop.com, e que dá alguns detalhes assim do que ele falou e que relação tem com isso que eu disse até aqui. Vou mostrar para vocês inicialmente quem é o Jake Barber, né? Esse aqui. Depois eu vou falar mais sobre ele, quem é ele mesmo, para vocês entenderem que é um militar, né? Em sua recente entrevista à News Nation é aquela do pesquisador australiano, apresentador também australiano, o Ross Coulthard, que daqui a pouco vai aparecer em foto aqui também, né? Que tem conversado muito com essa gente. Então, numa recente entrevista à News Nation, esse denunciante, Jake Barber, introduziu um elemento surpreendente e incomum à história das recuperações de OVNIs: psionicos. De acordo com Barber, psionicos se referem a indivíduos com habilidades psíquicas elevadas que o governo dos Estados Unidos supostamente explorou como parte de programas secretos para invocar, comunicar-se ou até mesmo controlar os fenômenos aéreos ou anômalos hoje, né, não identificados, os UAP. No cerne das alegações de Barber está a revelação de que ele foi contratado como piloto de helicóptero, como parte de um programa secreto para recuperar UAPs acidentados. Ele afirma ter testemunhado psionicos em ação durante essas missões, onde esses indivíduos tentaram fazer uma conexão mental ou espiritual com o UAP. É interessante falar porque essa palavra summoning, que vem do verbo to summon, ele tem vários sentidos, sentido de invocar, chamar, evocar também. Mas o sentido dessa palavra em inglês tem a ver com a ideia de forçar algo a se aproximar, né? Convocar alguém para alguma coisa. Se usa até no meio jurídico, né? O to summon, convocar uma testemunha, né? Então não é simplesmente convidar o AP a nos se aproximar, é meio que convocar mesmo. É isso que é a ideia do summon, né? E ele descreve, o Barber, os psionicos como pessoas com uma predisposição para habilidades e sensibilidades extratemporais, que frequentemente comparadas a poderes psíquicos, né? Essas habilidades, sugere Barber, permitiram que eles interagissem com o APs de maneira que a ciência convencional não consegue explicar. Por exemplo, equipes psionicas supostamente convocaram OVNIs para pousar ou até influenciaram seus movimentos usando técnicas meditativas ou mentais. Isso parece totalmente ficção científica para nós, ainda mais que, né, considerando que o termo psionica já nasceu num contexto de ficção científica, mas é uma ideia interessante, né?
As revelações de Barber sugerem que algumas missões de recuperação de UAPs, ou OVNIs, ou UFOs, ou disco voador, como queiram, né, não são desencadeadas por colisões acidentais, mas são operações deliberadas onde os UAPs são convidados a pousar, entre aspas, né, porque os summon, né, meio que comandando eles mesmos, dizendo, venham. Ele relata em uma dessas missões envolvendo uma nave que ele chamou de 8-Gon, né, seria um disco voador com 8 seções delineadas, é quase como se fosse uma outra forma de dizer octógono, octágono, octagonal, né? 8-Gon, né? Um disco voador com 8 seções delineadas visíveis de cima. Barber descreve uma intensa reação emocional durante essa recuperação que ele atribui a uma conexão telepática com uma inteligência não humana. Quando perguntado sobre como o 8-Gon veio a pousar, Barber respondeu: acho que foi convidado a pousar pela equipe psionica. Ele esclareceu que esses psionicos, um grupo especializado dentro do programa, usam técnicas semelhantes à meditação para interagir mentalmente com o AP, convocando-os ou persuadindo-os a descer. Aí vocês podem pensar, tá, mas se as pessoas teriam tal capacidade, um poder maior que o desses seres para obrigar eles a descerem e tudo mais. Pois é, num contexto da hipótese extraterrestre, poderia parecer estranho, difícil de acreditar, mas num contexto da hipótese interdimensional, em que os seres que estão do outro lado dimensional do nosso próprio mundo não precisam ser tão avançados quanto os extraterrestres da hipótese extraterrestre, eu acho que é possível que algumas pessoas tenham essa capacidade. Não sei até que ponto realmente conseguiriam fazer isso, mas é possível. Durante uma operação, Barber conta como um indivíduo psiônico que participava da missão sentiu que algo estava errado durante sua tentativa de convocar um UAP. Pouco depois, uma nave em forma de disco apareceu no céu, desencadeando o que Barber descreveu como uma briga de cães psíquica entre 2 UAPs. Bom, embora o termo psiônico possa soar como algo saído de ficção científica, e é, como vocês viram antes, né, a ideia de usar habilidades psíquicas para fins militares não é nova. O infame projeto Stargate, uma iniciativa militar e da CIA da era da Guerra Fria, passou anos estudando visão remota, né? Uma suposta capacidade de perceber locais ou objetos distantes usando a mente. Os russos também, na época da União Soviética, teriam usado psíquicos para isso. Então, digamos, há uma psiônica militar evidente, né, que a gente não tem os registros, por serem coisas secretas, a gente não tem acesso a tudo isso. Né? Na história de Barber, os psiônicos levam esse conceito um passo adiante. Ao invés de observar passivamente, né, esses indivíduos interagem ativamente com o AP, potencialmente desbloqueando novos métodos de comunicação ou controle. Eu fico pensando, se isso é verdade, o que eles já descobriram sobre esses seres, sobre comunicação com eles, se eles já estão longe nesse processo, o quanto disso é verdade, o quanto disso é mentira, gente. Essa pessoa que aparece com o Ross Coulter aqui, Don Paul Bales. O da esquerda é o Don Paul Bales, né, que é um outro operador das forças especiais e colega do Barber, que colaborou para essas alegações. E ele falou com o apresentador Ross Coulter no especial da News Nation, né, o Ross Coulter é australiano, esse que está na direita, e ele disse o seguinte para o Coulter: tive o prazer de conhecer vários ativos psiônicos. Eu os vi funcionar, sei que eles são capazes de fazer o que estão fazendo. Bales acrescentou que, embora não esteja claro se essas habilidades são algo com que as pessoas nascem ou uma habilidade desenvolvida, há indivíduos que são quantificável e verificavelmente capazes de tais feitos. Sim, eu acredito que existem pessoas com certas habilidades psíquicas que nunca foram, talvez, pesquisadas, testadas, só aquelas que acabam chegando muito na mídia, né, na mídia mais sensacionalista, onde aparecem, né, os Uri Geller da vida e outros. A maior parte dos que acabam indo muito para a mídia tem um quê de falcatrua também, charlatanismo, gente. Mas tem muitos outros sérios que talvez sejam cooptados por esse tipo de projeto aí, não é impossível. Barber argumenta que suas alegações, embora extraordinárias, não devem ser descartadas imediatamente. Acho que, no fundo, todos sabem que há mais na vida do que o que nos dizem e vivenciamos. Só não é chocante, mas deve ser não só
não é chocante, mas deve ser bem-vindo, né? Com certeza. Com certeza. Vamos falar um pouco mais do Jake Barber aqui, vou colocar outra foto com ele junto com o Ross Coulter, né? Quando também foi entrevistado por ele no News Nation. Vamos falar um pouquinho sobre esse Jake Barber aqui, que é um desses denunciantes. Ele é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos e afirma então que durante seu tempo no Exército estava envolvido em um programa secreto de recuperação de OVNIs. Como piloto de helicóptero, ele alega ter sido encarregado de voar para locais de queda de OVNIs, né, para recuperar destroços. De acordo com Barber, seu papel também incluía interação com seres extraterrestres, algumas das quais ele testemunhou pessoalmente. Ele descreve seu envolvimento em uma operação secreta que na época mantinha tais atividades escondidas do público. Depois de deixar a Força Aérea, Barber alega que continuou trabalhando em programas semelhantes relacionados a OVNIs por meio de contratante privado. Quer dizer que tem uma turma privada pesquisando isso também. Ele alega que esse contratante foi então contratado pelo governo para continuar recuperando destroços de OVNIs e, em alguns casos, interagindo com entidades extraterrestres. Se isso for verdade, gente, como é que eles conseguem controlar até em ambiente privado que isso não vaze e tudo mais? As pessoas se perguntam. São respostas que nós precisamos, né? Barber sugere que seu trabalho com o contratante envolvia tarefas altamente secretas, semelhantes às que ele realizava no Exército, consolidando ainda mais seu papel em uma operação secreta relacionada a OVNIs. No entanto, apesar da natureza detalhada de seu depoimento, não há evidências independentes ou publicamente disponíveis para verificar essas alegações. Tanto seu histórico de trabalho militar quanto de contratado privado são baseados apenas em seu relato pessoal, que ainda não foi comprovado por nenhuma verificação externa ou documentação oficial. Então, segundo os pesquisadores, né, da área, a credibilidade do Jacob Barber, né, Jacob, está em um nível moderado. Sua formação militar e envolvimento em investigações de UAP por meio da Skywatcher Team fornecem uma base para suas alegações, mas a falta de evidências verificáveis, corroboração e potencial viés introduzido pelos Skywatchers limitam a força de seu caso. Sem evidências tangíveis ou testemunho adicional corroborante, sua credibilidade permanece incerta, embora sua história possa ser mais convincente se verificada por fontes confiáveis. Ele fala aqui do Skywatcher, né? Não sei se vocês já ouviram falar, então eu vou colocar aqui uma das apresentações deles. Esse Skywatcher, gente, é uma equipe multidisciplinar de cientistas, ex-militares e especialistas em psionica. Eles têm canal no YouTube, estão começando a lançar alguns vídeos das vigílias dele, de tentativas por psionica de contato. Vou mostrar daqui a pouquinho alguma coisa que eles conseguiram. Esse se chama Skywatcher. Se vocês colocarem Skywatcher, vocês vão encontrar o canal deles, né? Se eu não me engano é @SkywatcherHQ. É alguma coisa assim. Mas Skywatcher vocês encontram facilmente, né? Vários são os que fazem parte, inclusive o Gary Nolan, que daqui a pouco nós vamos falar, o próprio Jake Barber e outros. Eles têm feito essas vigílias de invocação. Literalmente são vigílias de summoning, UAP summoning, ou seja, invocação ou convocação desses objetos. Essa iniciativa, né, é, como eu disse, fundada por ex-militares, profissionais da comunidade da inteligência e o próprio Jake Barber, né, que faz parte desse trabalho. Eles fizeram agora recentemente uma dessas investigações, saiu foto, saiu vídeo, né? Um experimento foi feito lá no deserto da Califórnia, foram equipados para lá com sensores avançados, câmeras, um grupo de observadores treinados, né? E durante 3 dias, os psionicos desse Skywatcher Team, né, do grupo Skywatcher, tentaram atrair os UAP, esses objetos, UFOs, OVNIs, usando concentração mental e técnicas de projeção de consciência. Coisa que a gente vê em grupos aqui no Brasil, basicamente ligados ao espiritismo, né? Então essa gente aí que é formada por cientistas, militares, profissionais de comunidade de inteligência, tentando usar as mesmas técnicas.
Isso nos deixa um pouco intrigados, né? Porque quando a gente trata, são só médiums que não teriam uma formação científica, é fácil zoar, descreditar e tudo mais. Mas quando a gente vê pessoas com essas formações, incluindo Gary Nolan e outros, aí a gente já começa a ter uma pulga atrás da orelha do tamanho de uma galinha, né? Tipo, tem alguma coisa muito estranha por trás aí para eles, né, estarem dando crédito a isso, né? Inclusive nessa vigília que eles fizeram no deserto lá na Califórnia, várias testemunhas teriam visto luzes anômalas no céu, que faziam movimentos irregulares, mudanças abruptas de direção, padrões não característicos de aeronaves convencionais, né? Um dos momentos mais chocantes ocorreu quando um membro da equipe, localizado num telhado para obter melhor visibilidade, afirmou ter presenciado a manifestação de um objeto metálico oval justamente no momento em que o grupo psiônico afirmava estar em contato com uma entidade, por exemplo. E a observação foi corroborada por sensores que capturaram anomalias no espaço aéreo. Que coisa! Vamos ver algumas coisas sobre isso? Vamos lá. Quero mostrar para vocês aqui uma do conjunto de fotos, né, do que eles, né, viram lá. Dá um aumentado com contraste, né, mas são alguns objetos, algumas luzes anômalas que foram captadas ali. Mas não foi só isso, tem um vídeo também que eu vou colocar agora aqui, que mostra alguns objetos se movimentando, né? Do vídeo em que eu tirei, inclusive tem a legenda da tradução, por isso que ele está sem áudio ali, mas a gente pode ver e eu ir comentando aqui. Também foi nessa mesma vigília do Skywatcher que eles, por, digamos, invocação psiônica, né, vamos dizer assim, conseguiram. Vamos ver aqui juntinhos. Aqui. Então dura pouco tempo, esse é um registro de 40 segundos, mas eles vão se, né, movimentando como vocês veem ali. Isso foi tirado do próprio YouTube do Skywatcher, né? Ele vai explicando aqui na legenda como essas luzes apareciam, ficavam por um curto período de tempo, depois desapareciam. Várias luzes ao mesmo tempo. Eu tive um fenômeno parecido quando eu fui à Argentina em 1991, dormindo ao relento em plena província de Corrientes, em que coisas assim também apareceram e foram vistas por mim e mais 2 amigos que estavam ali. Mais ou menos nesse mesmo tipo de formato, gente. Eu até vou colocar de novo aqui para vocês poderem ter uma melhor visão. A gente estava lá, um céu totalmente limpo, maravilhoso, janeiro de 91, e realmente a gente viu objetos assim. Teve até um caso que nós vimos na época, em que objetos desses tipo, eles se aproximaram um do outro, como se fossem se chocar, e na hora que se chocaram, se fundiram numa luz só e desapareceram. Quer dizer, não poderiam ser satélites nesse caso, né? Senão teria causado uma explosão e isso teria sido noticiado, não faria sentido. Mas algo semelhante ao que eles viram aqui no deserto da Califórnia, algo realmente impressionante, gente, impressionante mesmo. Incrível, né? Pois é. Mas tem uma pessoa que deu a sua opinião sobre isso, que é este cientista aqui, que bem, muitos até conhecem, outros não, que é o Gary Nolan. Ele estava, né, supervisionando toda a pesquisa e ele esclareceu que, embora o experimento não tenha provado definitivamente a relação entre a consciência humana e os UFOs, né, pela questão da psiônica, ele estabeleceu uma correlação intrigante. Não se trata de tirar conclusões precipitadas, mas de recolher dados com rigor científico para avaliar esses fenômenos com a seriedade que merecem. Com certeza. E essa iniciativa Skywatcher, ela procura continuar com mais testes, documentação em diferentes partes do mundo, na esperança de encontrar padrões repetíveis, né, reproduzíveis, que permitam estudar o fenômeno a partir de uma perspectiva científica. No entanto, as implicações das suas descobertas geraram até agora grande controvérsia. Se a consciência humana pode de alguma forma interagir com esses objetos, o que isso significa para a nossa compreensão do universo? Estaremos diante de uma nova fronteira na relação entre mente e matéria? Eu particularmente acho que sim. A verdade é que o que antes era considerado mera especulação digna dos contatados, como a missão Rama do Sisto Pazuells, né, ou até dos ufólatras em geral, né, está agora sendo posto à prova num quadro metodológico. E a questão não é mais se os UFOs existem,
mas qual é a sua verdadeira natureza e qual o papel que a consciência desempenha na sua manifestação. Porque, como assim? Então confirmaram que os UFOs existem? Sim. No momento que eles são pesquisados, ainda que tenham mudado de UFO para UAP a nomenclatura, né, e agora quer dizer então fenômenos anômalos não identificados, sim, os grupos de pesquisa dos Estados Unidos, né, NASA e Forças Armadas dos Estados Unidos confirmam que existem objetos que merecem ser pesquisados. Só que quando a gente diz os UFOs foram confirmados, isso não quer dizer que você saiba o que são os UFOs. Se confirmou que há fenômenos anômalos. Agora, cada um pode ser qualquer coisa. Não significa que eles confirmaram que os UFOs são ET e que confirmaram que existem discos voadores e que são extraterrestres. Isso são coisas totalmente diferentes, gente. Ok? Até porque a própria nomenclatura UFO é objeto voador não identificado. E o UAP, que já foi aéreo, agora é fenômeno anômalo não identificado. Quer dizer, não é só objeto, podem ter várias outras manifestações. E aí, acho que fica, né, para a gente ir para o nosso encerramento, uma questão que é perguntar o seguinte: por que invocar? Aqui um exemplo de, né, uma vigília, um lugar que dá para ver um céu maravilhoso, né, uma fogueira, bem como eu falei, semelhante ao que a gente fazia, né? Por que invocar, gente? Qual é a função disso? A gente poderia perguntar. Vamos especular um pouquinho aqui. Invocar OVNIs é simplesmente a gente tentar se comunicar com o OVNI ou AP ou seu piloto perguntando: ei, você pode vir para fazer uma visita rápida aqui? Não se trata de conseguir uma carona para algum lugar, porque você está essencialmente entrando em contato com estranhos aleatórios, perguntando se eles estariam dispostos a se aproximar, digamos assim, né? Não está solicitando um transporte. Então por que eles vão pousar apenas para lhe buscar, né? Por que eles fariam isso por um estranho? A questão não é que alienígenas ou OVNIs estejam prestando um serviço. Invocar é um ato de comunicação, gente. Isso é muito importante. Você está interagindo com os sistemas da nave ou com o piloto, fazendo uma solicitação gentil, educada. Eles não são obrigados a responder, certamente não precisam fazer o que você pede, né? Se eles escolhem aparecer, talvez seja por curiosidade, talvez tenham notado um sinal telepático estranho e quisessem verificar, nada mais do que isso. Pode ser. Então, quando as pessoas falam sobre invocar um OVNI, não é diferente de ficar parado na estrada e gritar para um motorista que passa: ei, você pode parar um momento e estacionar ali? Ou eles param por curiosidade ou continuam dirigindo, né? E se pararem, mas você ficar parado ali olhando sem mais interação, eles provavelmente vão embora. E até pensando: ah, isso foi uma perda de tempo. Pode ser. É essa questão que a gente tem que considerar, né? Bom, exatamente isso que acontece com a maioria das chamadas tentativas de invocação de OVNIs, né? As pessoas os chamam, mas não fazem nada. Apenas ficam ali, olhando, sem saber o que fazer a seguir. Não há nenhuma comunicação adicional, nenhuma tentativa de fazer o OVNI pousar, só um silêncio constrangedor. Isso é a maioria dos grupos, sejam grupos de ufolatria, gratiluz ou grupos realmente psiônicos, né? E então, sem surpresa, aí o OVNI vai para longe, vai embora, né? Enfim, se nada significativo acontecer além do avistamento inicial, talvez o problema real sejamos nós, né, gente? Nós. O problema somos nós. Pessoalmente eu acho, gente, falando assim sério, que eles estão esperando que a humanidade como um todo chegue a um ponto em que estejamos prontos para convidá-los coletivamente a fazer um contato total. Como ainda não temos essa capacidade, né, enquanto isso, eles só estão aparecendo para quem pede individualmente. Mas não de uma forma que possa ser provada para qualquer outra pessoa definitivamente, ou mais ainda de modo coletivo. Embora às vezes possa aparecer um registro ou outro mais intrigante, até mais difícil de comprovar como fraudulento e tudo. Mas enquanto a humanidade como um coletivo não está preparada para essa grande chamada, apenas alguns grupos e poucos indivíduos conseguem isso. É uma teoria que corre no meio ufológico internacional, inclusive eu corroboro. Eu compartilho dessa teoria, inclusive. Isso explicaria muita coisa dentro do fenômeno, de certa forma, né?
Talvez os UAPs que são convencidos a pousar até o façam de boa fé, né? Quando recebe mensagem de uma pessoa com a mesma mentalidade, digamos assim, entre aspas, né? Podem descer para ver o que está acontecendo. Talvez ofereçam uma carona, sei lá. Contatados mencionam que alguns deles estão vazios, ou seja, alguns objetos são vazios, talvez sejam só controlados à distância, né, ou por uma inteligência artificial, alguma coisa assim. Tanto que há testemunhos de pessoas abduzidas que são levadas para civilizações humanas escondidas no subsolo profundo. Pode ser a Terra, pode ser algum outro corpo celeste, sei lá, mas é assim, não é incomum. Talvez sejam eles estendendo a mão, né, para trazer as pessoas até eles, tentando, né, criar uma noção dessa realidade. Então, é claro que a gente ia mais longe se pudesse ter uma comunicação direta com esses seres, né? Pode ser. Mas ainda acho que estamos um tanto quanto longe disso como civilização, né? Não somos uma civilização global de fato ainda com essa consciência que você está falando. Então eu diria assim que a invocação de OVNIs, UAP, UFOs, como vocês queiram, né, é uma busca que mistura, né, no final da história os reinos científico, espiritual, metafísico, né, o paracientífico também, o paranormal, parapsicológico, né. E embora não haja evidências definitivas de que essas técnicas garantam sucesso, essas que eu citei ao longo do vídeo, né, servem como uma maneira para que quem acredita explore a possibilidade desse contato com esses seres, né? Seja por meio da meditação, observação do céu ou sinalização de luz. Essas práticas criam um senso de unidade, de admiração e maravilha que une os indivíduos em busca de uma experiência extraordinária. E há muitos livros assim que são, né, publicados o tempo todo sobre essa questão, a maior parte deles não está em português. Vou dar só alguns exemplos para vocês aqui. Este aqui, Beyond Earth, The Practice of Summoning of UFOs. Né? Ou seja, além da Terra, a prática de convocar ou invocar, né, ou chamar os UFOs, de Jesse Contreras, que tem escrito várias coisas sobre isso, é um contatado aí, né? Pois é, a questão é se essas técnicas que eles apresentam nesses livros, aqui tem um outro dele, How to Summon UFOs and Extraterrestrials, né, Jesse Contreras, né, ou seja, como invocar UFOs extraterrestres, se realmente eles são contatados, se são só aproveitadores, se são charlatãs, se estão preparando aí esses livros só para poder ganhar dinheiro em cima, como fazem os coaches que, né, vendem livros para ficar milionário, e eles ficam milionários vendendo o livro para ficar milionário, e aí no final não tem nada mais para apresentar. Cada caso é um caso. Eu digo, como o processo, como eu falei há pouco, fica no individual, realmente fica difícil ter uma confirmação definitiva aí. Claro, aqueles que por acaso tenham tido fenômenos legítimos sabem. O problema é que eles não conseguem colocar na mente alheia por osmose esse saber, essa certeza. E isso é o problema. Isso é o problema que ainda faz com que o tema seja criticado, né? Tem um terceiro livro aqui de um outro autor, que é este aqui, Telepathic UFO Summoning, de Zdenko Mutsibabits, né? Mutsibabits, que é de 2018, né? Seria então convocação telepática dos UFOs, né? Essa seria. Então tem bastante, inclusive tem vários símbolos ali, coisas que supostamente eles, né, teriam visualizado. Não sei, cada caso é um caso, né, gente? A gente tem que se lembrar que a verdade está lá fora e talvez, né, empregando esses métodos, a gente possa estar um passo mais perto de desvendar esses mistérios do nosso universo aqui. Talvez o que os antigos fizeram no passado seja parecido com o que os tais summoners fazem agora. Será? Não sei, é uma possibilidade, né, gente? É uma possibilidade. A gente vê aqui alguns que imaginam que Jesus, profetas, outros no passado, Ezequiel mesmo, tenham tido algum tipo de contato, como eles estavam em oração frequente para a divindade, poderiam ter atraído alguns desses seres. É uma hipótese interessante, né? Mas como eu disse, os textos sagrados que descrevem coisas que poderiam ser encaixadas nisso, eles padecem de manipulação, né? E então a gente não sabe qual era o relato original para se ter uma ideia nesse sentido. Então fica difícil fazer esse tipo de trabalho de conclusão nesse sentido, né?
E aqui nós temos um exemplo de um summoner, né? O Robert Bingham, que é um summoner moderno, um suposto invocador e algumas das fotos do que ele teria visto, né? E tudo mais. Tem vários, né? Antigamente tinha um chamado Ted Sirius, né? Que supostamente tinha capacidade psíquica de nas chapas fotográficas gerar OVNIs, gerar esses objetos nas chapas, alguma coisa assim, né? Não sabemos se isso era uma capacidade mesmo ou meramente fraude, né? Então, gente, essa é a questão. Geralmente se faz isso, esses processos invocatórios, né, que são muito conectados às vigílias ufológicas em lugares reservados, por uma questão óbvia, né, mais tranquilo, sem muita gente. E parece que esses próprios UAP, seus tripulantes, preferem momentos assim porque eles não querem se expor para muita gente. Ou seja, eles parecem que eles só se expõem numa condição que possa ser depois factível de dúvida. Eles não se mostram de um modo inequívoco, em que não tem como se duvidar mais que é alguma coisa estranha. Ah, mas já apareceram na Casa Branca, já apareceram em programas de TV ao vivo, Paulo. Sim, mas quando isso aconteceu não foi com um registro inequívoco. Eram luzes que poderiam ser depois explicadas, e foram, né, pelos militares e governos como algo perfeitamente normal. Então fica a dúvida. Agora, aparecer de um modo inequívoco, tipo, não tem como ser algo humano, terrestre e tudo, isso nunca aconteceu, em quantidade, que a gente chama de contato final, contato total, contato coletivo, nesse sentido. Não, isso infelizmente não. Mas quem quiser testar, né, esse sistema de invocação, se não for muito medroso, vai que encontre algumas coisas assim no caminho, né, gente? Vai saber, né? Vocês são medrosos? Tem um amigo meu que um dia me ligou dizendo: Paulo, eu tive sonho que me deixou muito intrigado. Eu sonhei com um ET, parecia que eles estavam realmente no meu quarto aqui. Eu nem sei se era um sonho ou não. Eu tô acostumado com coisas de espíritos e tudo, acho que ele é médium, né? Mas de ET eu tenho medo, ele dizia. Eu digo, gente, não. Se eles fossem uma ameaça real contra nós já estávamos lascados. Nós estamos mais lascados ultimamente pelos nossos próprios, né, colegas aqui da humanidade do que qualquer outra coisa, né, gente? Não tenho dúvida disso. Bom, gente, é um assunto que talvez eu volte mais vezes, não necessariamente nessa playlist, mas em outros vídeos do canal Paulo Steck. Aí digam o que vocês acharam, se acharam intrigante ou não a ideia de invocar OVNIs. Eu não falei muito das técnicas, assim, principalmente com mantras e outras coisas, porque são coisas que a gente até testou no passado, mas para as vigílias, não, a ideia não é ficar espalhando muita coisa aí, né? Mas se a gente for fazer algumas vigílias desse tipo e alguém tiver a oportunidade de participar, né, vai entender do que eu estou falando, gente. Bom, quem gostou de mais esse episódio, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Agradeço, não custa nada. Se puder se tornar membro, também agradeço. Temos 3 faixas de contribuição, a mais em conta é menos de R$5, gente. Quem quiser fazer um Pix de apoio em qualquer valor para ajudar o nosso canal, pode usar a chave Pix psteckel@gmail.com, que é o meu e-mail. E eu agradeço imensamente o apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes sociais, né, meu YouTube é youtube.com/paulosteckel. Psteckel é como vocês me encontram em 3 redes sociais. O Instagram, o Threads e o Blue Sky. TikTok paulo.steckel, x_psteckel e o meu e-mail psteckel@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E era isso que eu tinha, né? Agradeço os comentários e os comentários curiosos que eu sei que vão surgir depois de um vídeo desses, né? E até o nosso próximo episódio de Realidade Paralela, pessoal. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia,
e nova ciência.